Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Delian Bedin e hoje eu vou trazer um vídeo muito top, galera. Semana retrasada eu comecei o livro Crer ou Não Crer, do Leandro Carnal e do Padre Fábio de Mello, onde na semana passada eu trouxe o primeiro capítulo. Quem não assistiu, vai estar o card aqui em cima para vocês poderem estar assistindo, beleza? Corre que vai estar um vídeo massa. Agora vamos para o segundo capítulo, Fé versus Ciência. Nesse segundo capítulo, o Padre Fábio de Mello já começa com uma pergunta bastante intrínseca para o Carnal. Qual a religião que mais fala aos dias de hoje? E Carnal já vem retrucando que a religião ela é muito customizada hoje em dia. Certo dia o Leandro Carnal estava conversando com uma moça e a moça católica disse o seguinte: eu rezo tanto para Deus que talvez numa reencarnação eu era freira. A questão aqui é a seguinte: a reencarnação nunca foi do cristianismo. O cristianismo, ele acredita em ressurreição, ou seja, a ressurreição da alma. A alma vai ressurgir. A reencarnação vem muito mais de Kardec, Allan Kardec para ser exato, onde ele ia a centros espíritas para fazer os espíritos incorporarem na pessoa através da reencarnação e assim poder ter um estudo científico e filosófico sobre a evolução do ser. Para o Padre Fábio de Mello já, essa miscigenação não é tão ruim, porque o próprio padre ele fala que ele aprendeu muito com o budismo, principalmente na arte da meditação, onde ele aprendeu a meditar e refletir melhor sobre a crença dele no cristianismo. Porém, essa mistura acaba atrapalhando um pouco, porque as pessoas não entendem muito o que é cada religião, mas também trazem para você um conhecimento divino. Você tem que aceitar que cada religião ele vai crer em uma coisa e vai ensinar alguma coisa. Você tem que aderir a esse conhecimento e te trazer uma solução divina. Foi o que o Padre Fábio de Mello quis expressar. Para Carnal diz que a religião se tornou muito narcisa. O que é narcisa? É a arte de acreditar apenas em si. As pessoas estão acreditando muito na filosofia de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um líder religioso que viveu no século III depois de Cristo, onde ele pregava que as pessoas já nasciam predestinadas por Deus a ter um destino que Deus estabeleceu nelas. O que acaba tirando aquela questão de livre-arbítrio que fala na Bíblia, de decidir as nossas vidas. O Padre Fábio de Mello já retruca o seguinte, que as pessoas têm que aprender a ver o belo da vida, que é isso que faz as coisas cotidianas se tornarem um milagre. Quando você começa a ver as coisas belas da vida, você acaba vendo uma vida mais otimista, uma vida melhor, uma vida onde você sabe que tem um propósito. Carnal já retruca. Então, se é só ver as coisas belas da vida, para que ter fé? Isso te torna superior a alguém? Por que você crê em um Deus? E o Padre Fábio de Mello ele retruca o seguinte: ele tem fé porque isso torna as coisas mais consistentes para Deus. Ou seja, ele tem fé e essa fé faz com que ele veja as coisas da vida e essas coisas da vida são conduzidas a Deus. Isso te dá um propósito de fazer as coisas por Deus e não pelos seres humanos. Esperança operante. O que é a esperança operante para o Fábio de Mello? Onde você opera as coisas para Deus e Deus te dá a esperança de uma vida melhor. Já Carnal retruca que na verdade a gente conduz tudo para Deus. A gente tem a mania de conduzir, por exemplo, as repreensões, ou seja, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Acaba que a gente usa até Deus para criticar alguém. Porque assim, é um ponto interessante se você for levar quando a gente entra em um diálogo, quando a pessoa fala para você assim, Deus não gosta disso. Acaba que você fica sem palavras porque ele colocou um ser divino. Seria interessante analisar esse ponto de vista do Carnal também, quando ele fala que coloca as aflições em Deus. A gente ora colocando as nossas aflições para Deus. Acaba nos confortando de um certo modo. Porque, por exemplo, quando a gente está muito aflito, a gente não raciocina direito. A gente acaba dando as coisas de impulso, ou com a cabeça quente. E quando a gente ora, a gente reza, o Carnal diz que a gente consegue estar nos acalmando, nos dando assim uma certa amenizada para pensar com mais clareza. Então, de certo modo, a oração não é tão ruim ao ponto do Carnal. Se for pensar na questão de você terceirizar a sua dor. Ameniza e não ameniza a gente. Ele põe em pauta um assunto que aconteceu lá no Pará, do prefeito do Pará. Inclusive, nem eu sabia essa história, eu li isso no livro. Mas tudo bem. No livro fala que tem um prefeito do Pará, na época de Réveillon, ele pegou o último frasco de oxigênio e levou para sua casa para enchê-lo de chope e distribuir aos convidados. Nesse mesmo dia, um rapaz sofreu um acidente e precisou de oxigênio.
Chegando ao hospital, o último frasco estava na casa do prefeito, o rapaz acabou falecendo. Para os homens, talvez não vão conseguir fazer justiça perante a este caso. Porém, a gente acaba se confortando porque a gente crê que Deus fará justiça em nome deste caso. Outra coisa que acaba confortando é que quando o rapaz foi para o hospital e não tinha o frasco de oxigênio porque o prefeito levou para a casa dele, o rapaz morreu. Foi o destino dele, já estava predestinado que ia morrer naquele dia, naquele momento e naquela hora. E tudo conspirou para que isso acontecesse. De certo modo conforta e de certo modo não, porque fica uma via de mão dupla, onde ele morreu por uma inconsequência humana e ele morreu porque era o destino. Mas a gente crê que o prefeito terá uma justiça divina. O Para Carnal ele deixa muito bem claro que a gente consegue ter esse conforto de justiça nesses casos. O padre nesse capítulo ele põe uma coisa também importante, que a gente acredita em um Deus que negocia favores, que não é certo fazer isso. Quantas vezes você já viu uma pessoa fazer uma promessa mirabolante, uma promessa que acaba sendo cruel com ela mesma? Eu vou falar de uma história que aconteceu em Trindade, onde a pessoa ela prometeu a Deus que ela viria de Goiânia a Trindade, onde tem aquela passarela, e ela viria de Goiânia a Trindade de joelhos. Isso, consequentemente, fez com que ela amputasse as duas pernas, porque acabou machucando muito os joelhos e bloqueando a passagem sanguínea. É uma promessa muito mirabolante, a pessoa praticamente obriga Deus a fazer um milagre na vida dela. É importante a gente ter essa prática de promessas. Porém, quando a promessa se torna cruel com a própria pessoa, toda essa visão de um Deus bondoso, um Deus justo, um Deus que é gratuito com as pessoas, acaba indo por água abaixo. Praticamente a pessoa está negociando um milagre com Deus. O padre Fábio de Mello coloca em pauta Gênesis 22, onde há a passagem que Abraão teve que sacrificar o próprio filho para Deus. Ele nunca concordou que isso fosse verdade, tanto é que ele leu e releu essa passagem e ele chegou a uma conclusão de que naquele tempo eles tinham aquela visão de que Deus pediria coisa de maior valor para o homem. E como Isaac foi o filho prometido de Abraão, Abraão teve na sua cabeça que ele teria que sacrificar Isaac como prova de devoção à sua fé. E logo quando ele colocou a lâmina sobre a cabeça do menino, esse equívoco se desfez. E assim ele entendeu que, na verdade, Deus queria algo muito mais além do que um sacrifício de um bem maior dele. E que a gente tem isso na nossa cabeça, que às vezes a gente tem que ser cruel com a gente mesmo para que Deus atenda a gente. O Carnal ele coloca em pauta que a gente crê em Deus através de uma crença por medo. E que, na verdade, a maioria das religiões não falam sobre o amor de Deus, que o Deus é um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus que vai te iluminar. E o padre até cita um teólogo suíço chamado Hans Kung, que falava que a religião vai acabar com o tempo, que as pessoas deixaram de acreditar que há uma punição eterna. É engraçado que uma das maiores rebeliões acontecem em nome de Deus, como foi o caso da Inquisição, que foi um movimento político e religioso do século XII ao XVIII que buscou os arrependidos, considerados hereges, e condenou aquelas teorias contraditórias aos dogmas cristãos. Matou-se em nome de Deus. Ele também diz que os ateus matam em nome do ateísmo, como foi o caso da União Soviética de Stalin, que matou mais de 20 milhões de pessoas. Ou o caso da China de Mao, que matou entre 50 e 80 milhões de pessoas. Matava-se em nome do ateísmo. O ponto que Carnal chegou aqui foi que, será que para a gente ter uma vida boa precisa eliminar as pessoas ruins ou eliminar os dogmas que não acreditamos ser verdade? É errado matar. E Carnal deixa bem explícito nisso que não devemos condenar alguém só porque tem um dogma diferente do nosso. Como Aristóteles mesmo disse, devemos não matar porque matar em si é errado. As pessoas não matam porque querem, mas matam em nome de, seja em nome de Deus ou em nome do ateísmo. Então, se você chegou aqui, não deixe de deixar o seu like, tá? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você tiver aí na sua lista de amigos. Vamos comentar sobre esse tema. Chega aí embaixo, comenta aí o que vocês acharam do segundo capítulo do livro Crer ou Não Crer. Semana que vem vou estar trazendo o terceiro capítulo e vamos continuar essa saga, né? Quando a gente terminar esse livro, a gente vai iniciar outro.
Galera, muito obrigado. Meu nome é Delian Bedin e esse foi mais um vídeo que eu trouxe para vocês. Tenham um ótimo dia.